Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do nosso treinamento do Microsoft Excel. Hoje é uma aula especial, nós estamos gravando a aula de número 20, onde nós vamos falar sobre campo calculado. E é uma aula especial porque o meu filho está aqui, o Miguel está aqui me acompanhando durante a gravação. Mas vamos lá, gente. O objetivo desse nosso trabalho de hoje aqui é falar sobre um recurso interessante disponibilizado no Excel que se refere ao uso de campo calculado. O que seria exatamente isso? Tabela dinâmica, você tem dois recursos que você pode estar utilizando no campo de valores para que você possa exibir as suas informações. O primeiro deles é o resumir valores por, onde ele apresenta diferentes funções que você pode estar utilizando para fazer a agregação dos dados que você está utilizando naquele campo. Você pode fazer soma, média, enfim, você tem as alternativas lá. Abordamos esse assunto na aula 16, onde nós detalhamos a respeito disso. Uma outra possibilidade que você tem, também no campo de valores, é utilizar o recurso do mostrar valores como, onde você tem diferentes formas de comparação dos dados nesse campo, como percentual do total geral, diferença de, diferença percentual sobre o campo pai e assim por diante. E esse assunto foi detalhado nas aulas número 17 e 18. Caso você tenha dúvidas ou queira revisar esse assunto, é só dar um pulo lá. Muito bem. Mas nós temos outras situações onde essas duas opções não nos atendem, seja do mostrar valores ou outra condição que você queira, ela não atende à tua necessidade de cálculo. E também existem cenários onde esse cálculo você não consegue realizar indo para a base de dados. Que muitas vezes você pode ir até a base de dados e fazer o cálculo lá. Mas na hora que você faz a agregação disso e leva isso para a tabela dinâmica, os valores não batem. E o exemplo e o cenário que nós vamos utilizar aqui para a apresentação de campo calculado é exatamente nessa condição que eu gostaria de estar abordando com vocês. Muito bem. Para essa situação, a tabela dinâmica disponibiliza dois recursos para isso. O primeiro deles é o campo calculado. O campo calculado é um recurso que está lá disponibilizado, onde ele permite que você faça a operação com os dados disponibilizados nos campos da tabela dinâmica. E ele está buscando os dados que estão disponibilizados na tabela dinâmica naquele momento. Ou seja, se você reorganizar a tabela dinâmica, fazendo as alterações do que você quiser em termos de exibição das informações em linhas ou colunas, esse campo calculado ele é recalculado automaticamente. E ele vai estar sempre usando os dados e as referências que você tem nessas duas áreas ali da tua tabela dinâmica, linhas e colunas. E eu tenho também a questão do item calculado. O item calculado ele faz as atividades de operação de cálculo com os registros de cada campo. Ou seja, a informação que eu tenho na abertura, no detalhamento que eu tenho dentro de cada um desses campos ali disponibilizados. O foco dessa nossa aula será o de abordagem do que nós podemos estar fazendo com o uso do campo calculado. O recurso de campo calculado permite que você faça a comparação de informações entre diferentes campos numa tabela dinâmica. E óbvio que esses campos normalmente são campos com agregação numérica, ou seja, campos onde você tenha dados de soma. E você pode criar quantos campos calculados você necessite para isso. E você pode reutilizar quantos cálculos você precisar de fazer. Ou seja, eu posso criar um campo calculado, exibi-lo na tabela dinâmica e aproveitar essa mesma informação para fazer um outro campo calculado para fazer a apresentação dessas questões. Ele permite isso. Define um nome específico que vai ser utilizado na tabela dinâmica e obrigatoriamente esse nome precisa ser diferente dos campos existentes na base de dados e nas sumarizações que você tenha na tabela dinâmica. E ele é atualizado junto com os demais campos. Você pediu para fazer a atualização dos dados, ele atualiza, você fez a movimentação dos campos na ordem de linhas e colunas, classificação, etc. Esse campo calculado ele é recalculado automaticamente nessa condição. O que você pode utilizar nessa situação? Algumas das mais de 500 funções que nós temos disponibilizadas ali em planilha, algumas delas você pode estar utilizando. Eu posso estar utilizando constantes, eu posso solicitar, por exemplo,
um índice de crescimento para fazer uma projeção, levando-se em consideração 15%, ou utilizando um percentual como esse como indicação para cálculo de comissão. Posso estar utilizando qualquer um dos operadores matemáticos, eu posso utilizar também referência de dados que eu tenha de uma tabela dinâmica. E tem uma grande quantidade de recursos e possibilidades de uso ali no nosso dia a dia. E o cálculo, lembrando, ele é sempre realizado sobre o total apresentado em cada campo da tabela dinâmica. Ele não vai até o registro para fazer o cálculo individualizado. Ele vai buscar a informação sumarizada ou aquilo que você tem, por exemplo, da soma disponibilizada naquele campo que você está fazendo como referência para isso. E você pode utilizar qualquer um dos campos disponibilizados na base de dados ali para fazer esse tipo de atividade. Agora, um outro ponto importante. O que nós não conseguimos utilizar ou não podemos utilizar em um campo calculado. Por exemplo, funções de planilha que utilizam referências às células. Eu quero fazer a multiplicação disto pelo índice que está colocado na célula C15, por exemplo. Ele não faz isso. Ele não permite esse tipo de referência. Ele não permite que você utilize nomes que você tenha criado na planilha ou na pasta de trabalho, nomes de áreas ou referências. Por exemplo, eu quero que ele busque através de uma função dinâmica ou de um PROC-V, onde o índice corresponde a uma determinada informação para que ele traga para cá. Não, ele não permite esse tipo de funcionalidade. Matrizes dinâmicas não são possíveis de serem utilizadas dentro do campo calculado e referências a dados da tabela dinâmica. Eu quero buscar informação desde que o campo, por exemplo, de canal seja online, eu quero que ele faça uma determinada conta, etc. Isso ele não permite, ele não te dá essa flexibilidade. O campo não pode fazer referências aos totais de cada campo. Ele vai buscar informação somente de cada um dos campos. A autototalização, esse ponto ele não aborda. E o recurso do campo calculado também não está disponibilizado para situações onde você está buscando os dados de uma base OLAP. Por exemplo, através de um Power Pivot. Ele não permite isso. Ele permitirá e estará disponibilizado nas situações onde você tem os dados oriundos do próprio Excel, por exemplo. E você precisa criar, para esse caso, uma medida lá no Power Pivot para apresentar esse resultado. Que no frigir dos ovos, o conceito é exatamente o mesmo, o campo calculado com relação a essa medida. O que ele quer dizer é mais ou menos isso daqui, em que nós podemos estar trabalhando para desenvolver essas atividades. Você não pode repetir o mesmo nome de um campo que você tenha disponibilizado na sua base de dados para gerar esse seu campo calculado. Existem opções mais práticas, em algumas situações que você não vai conseguir resolver na sua base. O campo calculado está livre justamente para nos ajudar nisso, permitindo flexibilidade na sua análise e a montagem dessas estruturações de dados, Os procedimentos de atualização são os mesmos que você tem na tabela dinâmica. É um recurso que com certeza amplia consideravelmente a sua capacidade de análise no seu dia a dia. Vamos a um exemplo. Vamos lá. Nós temos a nossa pasta de trabalho, vendas, nós temos aqui a nossa base de dados e aqui nós temos o nosso relatório. Soma de previsto, soma do realizado. Já vimos diversas vezes aqui durante essas aulas como nós fazemos a construção da tabela. Enfim, ela está montada e eu tenho um problema aqui para resolver. Eu quero saber como é o desempenho que eu tenho de venda de cada um desses clientes aqui. Ou por cliente, ou por supervisor, cidade, enfim. Situação normal que muita gente acaba querendo fazer, vem aqui a base de dados de venda e indica aqui, desempenho. Faz o indicativo aqui do campo desempenho e aqui ele faz o indicativo. Sinal de igual será o quê? O realizado dividido pelo previsto. O resultado está ali. Vamos formatar, Ctrl 1, pedir o campo porcentagem com 2 casas decimais. E o meu resultado está ali. Desempenho está ali, registro a registro, eu tenho ele aqui disponibilizado. Legal, venho agora aqui para relatório e vou trazer a informação para cá. Simples assim. Tem o campo desempenho já colocado ali. Não aparece aqui na minha tabela. Por que não? Faltou um detalhe importante. Eu preciso vir aqui e pedir para atualizar. Fiz a atualização, ele disponibiliza. Lembrando que em vendas eu tenho isso daqui definido e ele está com um design de tabela para fazer esse tipo de atividade. Muito bem, tem o campo desempenho agora, trago ele para cá
e o resultado está ali disponibilizado. Parece um negócio esquisito, mas isso aqui é percentual esse cara. Formatar número, porcentagem, ele está me apresentando um número lá esquisito, 2.660. Óbvio, ele está somando todos os percentuais da aliança. Mas aqui eu posso resolver isso aqui trazendo uma média. Não tem problema. Então nós vamos solicitar aqui do resumir valores e pedir que ele me traga a média. Porque ele está me dizendo que a média de desempenho dele foi de 221%. Se ele tinha previsto 2.100 e fez 2.600, esse número está distorcido. Ele não fez o dobro para estar com 221% numa condição como essa. Então, o resultado aqui está equivocado, está errado. Eu não posso fazer esta informação e, neste caso, trazer esta informação para cá. O máximo que eu poderia fazer aqui era fazer um menos o outro para saber o que ele teve de adicional. Mas isso ainda não me interessa, isso não resolve o meu problema. Não é por aqui que eu consigo fazer isso. Como é que eu posso estar trabalhando para fazer esse tipo de atividade aqui? Então vamos lá. Nós vamos remover esse campo daqui. Eu não preciso mais dele aqui. Volto aqui para a minha tabela de vendas e vou jogar esse cara fora porque o resultado que eu tenho aqui é equivocado. Está errado a forma com que a gente está organizando e fazendo isso. Tá certo? Então, botão direito do mouse, excluir. Não temos mais isso daqui, legal, volto aqui para o relatório e farei a atualização da tabela dinâmica para que ele desapareça daqui. Vamos solicitar aqui no caso atualizar, ele faz a atualização, ele não está mais disponibilizado nessa condição e agora eu posso pedir campos, itens e conjuntos e campo calculado. E aqui eu vou pedir o mesmo nome, desempenho. Agora eu posso estar utilizando a mesma referência porque ele não está mais presente na base e eu fiz a solicitação de atualização da minha tabela dinâmica eliminando aquela referência existente lá. E aqui eu vou fazer o cálculo dando como base 100, ou seja, se eu atingir a meta eu estou em 100% dela, então nós vamos fazer o realizado dividido pelo previsto. Essa informação ali disponibilizada, um clique no botão OK e o meu campo já está ali apto para que eu possa estar fazendo esse tipo de atividade. Vamos colocar esse campo em percentual, formatar número, personalizado não, porcentagem, 2 casas decimais, um clique no botão OK e agora eu tenho o resultado. Aliança, no caso, eu tenho esses valores e eu estou em 126,13% da minha meta. Vamos conferir isso? Vamos lá. O que eu posso fazer aqui? Eu vou pedir uma condição aqui, por exemplo, de subtotal, onde nós vamos pedir o argumento 9, ponto e vírgula, e eu vou solicitar que ele faça a referência à estrutura do campo previsto. Então a minha tabela de vendas ao campo previsto. Fecha colchete, fecha parênteses e eu tenho o total aqui. A mesma coisa eu vou realizar neste lado aqui para o realizado. Subtotal, fazemos a referência, item de número 9, ponto e vírgula, da tabela vendas do campo realizado. Essa é uma das grandes facilidades da utilização do conceito de tabela para isso, é que eu não preciso me preocupar com quantidade de linhas, etc. Ele já faz isso para mim. Trago as duas situações aqui e vou pedir. Isso aqui estamos fazendo para comparar e saber se os dados estão batendo. Então nós temos aqui o valor total e a referência do primeiro que nós temos lá é o aliança. Então vamos deixar aqui só o aliança e está lá. 2.102, 2.651. É o resultado que nós temos ali, bateu. E se eu fizer agora sinal de igual, o realizado dividido pelo previsto, eu tenho a informação disponibilizada lá. Posso pedir percentual por aqui, indicando o número de casas decimais, o 126,13. E eu tenho o resultado aqui, 126,13. Vamos trocar por um outro agora aqui, por exemplo, o Empório Brasil. Volto para cá e vou pedir
a lista de clientes, onde ele tira o aliança e deixa disponibilizado em Empório Brasil. 104.86. 104.86. Lembrando, o cálculo que está sendo organizado para que você chegue à conclusão disso, ele está fazendo o quê? A divisão do valor que eu tenho aqui da soma do realizado, que eu tenho no campo realizado, e isso é a questão do conceito de campo calculado para este tipo de situação, onde ele está buscando as informações que eu tenho disponibilizadas do campo realizado, aqui disponibilizado, e dividindo a informação pelo campo do previsto. E eu tenho dado ali e chegamos a esse resultado. Quero saber agora o desempenho disso por vendedor? Não tem problema. Tiro o cliente daqui e trago a condição do supervisor para cá. E ele me mostra o desempenho de cada um deles e como é que está a distribuição. Precisa fazer alguma ordem de classificação, saber quem está melhor, pior, etc. Vamos aqui em dados, vamos pedir para fazer classificação em ordem descendente. Está lá, ó. A ordem de classificação, de acordo com o desempenho, é o que está indicado ali. Ou seja, o campo calculado nos dá esse tipo de facilidade e permite. E destacando novamente, o cálculo está sendo organizado, tomando como base a leitura que ele está fazendo desses dois valores que eu tenho aqui. Ele não está indo até a base para buscar na base, fazer um por um e trazer o resultado. Ele está fazendo o cálculo levando em consideração o agrupamento que eu tenho aqui. E caso você venha fazer a quebra aqui, por exemplo, dentro do supervisor, e você quer saber como é que eles estão por canal, você traz para cá, ele faz e traz as respectivas informações para cada um deles, organizados do jeito que você precisa para ter esse tipo de totalização. Retornando ao nosso PPT para finalização dessa nossa aula, apresentamos aqui um recurso do uso de tabela dinâmica com a funcionalidade de campo calculado. Entendemos como é que o campo calculado funciona, que tipo de resultado ele pode nos apresentar no nosso dia a dia e diferentes formas de aplicação desse cenário. E detalhes e complementos a respeito do uso seja de campo calculado, seja a respeito da tabela dinâmica, teremos outras videoaulas ao longo do nosso treinamento para apresentar. Obrigado pela sua atenção e até a próxima videoaula.